Olá, que bom estarmos juntos novamente para mais um bate-papo, mais uma reflexão. E antes de começarmos, vamos buscando deixar do lado de fora as nossas preocupações, nossas angústias, nossos medos. Vamos buscar a batida do nosso coração, sentir essa energia que nos envolve, nos ligando até o nosso anjo da guarda, até o nosso Mestre, Irmão Jesus, até o nosso Pai Criador. E vamos nos ligando ao universo, essa energia que nos envolve e vai nos transformando. Graças a Deus. Hoje o nosso tema está num livro, nós tiramos de um livro chamado Caminho, Verdade e Vida, do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É o capítulo 63. Ele conta uma passagem do Atos dos Apóstolos, que é uma passagem de Paulo de Tarso, São Paulo, como a maioria das pessoas conhece, em que Paulo sai para pregar, ele sai pelo mundo ensinando as lições de Jesus, e dizem que Paulo também expulsava os espíritos malignos. E algumas pessoas, vendo a ação de Paulo, se sentem encorajadas a agir da mesma forma, se acham capazes de espantar esses espíritos malignos. E aí esses espíritos se voltam para essas pessoas e dizem: conhecemos Jesus, sabemos quem é Paulo, mas quem são vocês? Que poder que vocês têm para nos expulsar? E é sobre esse poder que nós vamos falar. Que poder é esse? No momento em que se fala tanto de poder e que as pessoas não sabem utilizar esse dom, a gente vai falar um pouquinho da história de Paulo. Porque Paulo, antes de virar Paulo, se chamava Saulo e era um homem extremamente poderoso. Um homem muito inteligente, muito estudado e que tinha um ódio enorme de todos aqueles que seguiam os ensinamentos de Jesus. E era aquele ódio, aquela raiva que cega as pessoas, né? Que faz com que você tome atitudes que nem você sabe por que está tomando. E Saulo era assim. Ele tinha um ódio tão grande de todos os seguidores de Jesus, lembrando que Jesus já não estava mais entre nós, já havia sido crucificado, já havia desencarnado. E ele começa a perseguir todos aqueles que seguiam o Mestre. E aí um dia ele vai pela estrada de Damasco justamente perseguir um desses irmãos, seguidores de Jesus, e de repente uma luz, um clarão o cega, mas o cega de uma maneira diferente. É a luz, a energia de Jesus. E ele pergunta quem é, porque ele não consegue enxergar. E aí Jesus se vira e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele não tinha resposta. E naquela cegueira, ele se vê obrigado a buscar a resposta no seu interior. E aí Saulo começa um processo de reforma íntima muito grande. Ele começa a buscar se conhecer, entender quem era esse Jesus e o que é que esses ensinamentos faziam sentido na sua vida. E ele começa um processo longo de transformação, de transmutação. Saulo, a partir desse momento, dessa dor, dessa busca interior, ele se transforma em Paulo. E aí ele consegue entender a diferença do poder que ele tinha para o poder de Jesus. Porque o poder de Jesus tem um nome, que é amor.
É o amor que transforma, é o amor que transmuta. É o amor que faz a diferença em todos os sentidos das nossas vidas. Era por isso que aqueles homens que tentavam imitar Paulo não conseguiam, porque eles não haviam ainda tirado os próprios demônios de dentro deles. Eles ainda não conseguiam entender esse poder do amor. Eles ainda estavam brigando com esses demônios. Eles ainda estavam buscando as respostas dentro de si. Respostas essas que Paulo já havia encontrado. E que ele podia enfrentar cara a cara as dificuldades, ele podia enfrentar cara a cara esses espíritos malignos, porque ele havia abolido dentro dele toda a raiva, toda a ira que o cegava e havia transformado tudo isso em amor. Então a reflexão dessa semana é sobre esse poder de amor. E aí não dá para deixar, para encerrar, sem a famosa frase de Paulo, e que ele diz: ainda, se eu falasse a língua dos homens, se eu falasse a língua dos anjos, sem amor, eu nada seria. Então que esse amor nos envolva durante toda a semana, envolva os nossos lares, envolva os nossos locais de trabalho. Que esse amor possa sair de dentro dos nossos corações e possa ser levado em todos os cantos. Que possamos fazer a diferença na vida dos nossos irmãos e na nossa vida. Que o amor e a paz do Mestre Jesus nos acompanhem durante toda a semana. Fiquem com Deus.